Por que Deus, tendo todo o poder, toda a autoridade, Criador dos céus e da terra, por que Deus, Ele não faz aquilo que queremos, aquilo que desejamos rápido? Porque Ele tem poder para isso. Tem ou não tem? Sim ou não? Se Deus tem poder para fazer, se eu tenho pedido, se eu tenho lutado, se eu tenho clamado a Ele, por que Deus, Ele não faz a coisa de maneira rápida? Sabe por quê, pessoal? Porque se tudo que nós quisermos, Deus fizer de forma rápida, isso vai destruir a gente. Tudo que Deus faz no tempo certo. Deus faz na hora certa. Você vê, por exemplo, Abraão, o sonho dele era ser pai, mas Sara era estéril. Deus tinha poder para fazer Sara dar luz rápido? Tinha ou não tinha? Tinha poder, mas Ele não fez rápido. Levou-se um tempo, Deus quis um tempo. Deus quis que as coisas acontecessem do jeito certo, na maneira dele, no tempo dele. E você vê que quando Ele cumpriu a promessa na vida de Abraão, a coisa aconteceu no tempo de Deus. Você vê que foi a melhor coisa que aconteceu na vida de Abraão, porque aquilo que Deus fez, Abraão deu valor. Porque no tempo de Deus, aquilo que alcançamos dele, nós damos valor. Igual José. Quando Deus falou que José iria governar, José era um garoto. Deus tinha poder para cumprir o mais rápido possível aquela promessa, mas Deus, Ele permitiu o tempo. Ele permitiu isso. Embora Deus tenha poder para fazer rápido as coisas, tem coisa que Ele não vai fazer rápido. Tem coisa que primeiro Ele vai trabalhar na gente. Foi o que Ele fez com José. A promessa, ela se cumpriu na vida de José, ou não se cumpriu? Se cumpriu. Ele se tornou governador do Egito. Mas se Deus tivesse cumprido a promessa no tempo errado, depois de tudo que José passou pelos irmãos, de traição, de abandono e etc., talvez José não estaria pronto como ele estava pronto no momento em que ele se tornou governador. Talvez ele não teria a maturidade necessária que ele deveria ter. Então Deus permitiu ele passar por tudo que ele passou. Deus trabalhou nele, Deus moldou ele, Deus lapidou ele, Deus amadureceu a ele, para que quando a promessa ela se cumprisse, ele de fato pudesse glorificar Deus na sua vida. E foi exatamente o que ele fez, porque ele se tornou o maior governador do Egito. O Egito prosperou como nunca, em tempo de miséria, em tempo de seca, em tempo de crise. Por quê? Porque no tempo de Deus tudo é perfeito, pessoal. Então tem coisas que Deus vai fazer rápido. Tem coisas que primeiro Deus vai trabalhar na gente, para depois Deus fazer a coisa acontecer. Você vê que tem gente que, infelizmente, pelas coisas acontecerem na hora errada, e ela não está pronta, não está madura para isso. Você vê que tem gente que quando ela não tem nada, ela é uma coisa. É só conquistar alguma coisa que ela muda. Ela, quando não tinha nada, era uma pessoa amiga, uma pessoa respeitosa, uma pessoa atenciosa com todos, uma pessoa educada com todos, mas só foi melhorar um pouquinho que, por quê? Porque acontecem as coisas no tempo errado. No tempo de Deus sempre é melhor. No tempo de Deus, quando a coisa acontece, é coisa grande. É coisa grande. Por isso eu digo para vocês, não importa o que você está passando, não importa o que você está enfrentando, talvez você está numa guerra, você está numa luta, apenas continue lutando, apenas continue perseverando, porque no tempo de Deus coisas grandes vão acontecer, porque no tempo dele tudo aquilo que ele faz é glorioso. E eu vou dizer mais para você: pastor, tem gente que deseja o meu mal, tem gente que quer me derrubar, tem gente que quer me destruir, tem gente que quer me passar a perna. Eu vou dizer para você uma coisa: até essas pessoas usadas pelo diabo para te prejudicar, até essas pessoas farão parte do plano de Deus. Sabe por quê? Porque elas verão Deus te exaltando, elas verão Deus sendo glorificado na sua vida. Por isso